Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos e vamos com as notícias do Vasco de hoje, notícias essas que agitaram os bastidores indo de encontro com o que o executivo Admar Lopes disse ontem na sede da CBF, de que seria uma semana com possíveis chegadas e saídas. E a surpresa do dia, não tão surpresa assim, porque já se comentava muito antes, foi a venda do zagueiro João Victor para o futebol russo. O João não joga mais pelo Vasco, que agora acelera os passos em busca da aquisição do seu plano A para o sistema defensivo, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Nova proposta foi feita pelo Vasco hoje, que segue vivo na briga pelo acerto com os turcos, visando a chegada do jogador a São Januário. Mas o martelo ainda não foi batido. Enquanto isso, outras especulações sobre possíveis saídas de titulares rondam o clube, que espera receber até sexta um reforço para o ataque com o também colombiano Andrés Gomes do Rennes. E se muito mais eu vou te contar já em detalhes. Mas antes, te peço aquela moral de sempre, prestigie o trabalho do amigo, deixa o like aí embaixo, compartilhe o conteúdo, seja mais um inscrito do canal. Bora, galera, falar do Vasco, que viveu um dia quente nos bastidores. Após muita especulação, muito disse-me-disse, o zagueiro João Victor não veste mais a camisa vascaína. Chegou ontem ao conhecimento do Vasco uma oferta vinda do futebol russo, trazida pelo empresário do jogador, o Paulo Pitombeira, mais precisamente do CSKA. Lembra que o Admar disse que ontem mesmo ia conversar com o zagueiro após o treinamento para saber direitinho sobre esse pensamento do atleta, já que na visão dele, o João seguiria normalmente em São Januário. Não só dele, como do Fernando Diniz e outros pares da diretoria. O próprio Diniz falou na última coletiva que contava sim com o zagueiro, que era peça importante na sua formação. Pois é, mas a batata do João Victor já estava assando, o jogador não andava muito contente após aquele episódio lá no CT Moacir Barbosa, onde foi cobrado duramente pelos torcedores. E quando foi apresentado essa possibilidade de respirar novos ares, não pensou duas vezes. Foi apoiado pela família para deixar o Rio de Janeiro e se transferir aí para o futebol do exterior. O Vasco não teve como intervir, já que era um jogador muito caro para sua folha salarial, né? Temos salários altíssimos e também de futuros gastos, já que o Vasco tinha uma dívida com o Benfica em aberto e com a possibilidade de pagar mais alguns milhões de euros pelos gatilhos feitos na época em que o Alexandre Matos contratou o jogador. Em relação às cifras cogitas, o CSKA paga ao Vasco cerca de 4,5 milhões de euros, mas de maneira parcelada. Vai lembrar que o Vasco comprou o jogador junto ao Benfica por 6 milhões de euros, mais 2 milhões caso ele alcançasse algumas metas, né, estabelecidas em contrato. O João Victor treinou hoje normalmente, mas já se despediu dos jogadores da comissão técnica. Em breve vai embarcar para a Rússia. João Victor no Vasco já é tratado como coisa do passado, e enquanto os clubes e o staff agilizam os trâmites necessários para sacramentar no papel a transferência, o Vasco é obrigado a se jogar no mercado para encontrar o seu substituto. E ao que tudo indica, o nome de consenso para ocupar o seu lugar é mesmo Carlos Cuesta, o colombiano que está de saída do Galatasaray da Turquia. Ontem, como eu informei aqui, o Vasco tinha feito uma proposta que foi considerada baixa pelos turcos, algo na casa dos 3,5 milhões de euros. Com a corda no pescoço e precisando aumentar ainda mais o sarrafo, foi para o ataque e nas últimas horas aumentou a oferta. Segundo algumas mídias turcas, o Vasco ofereceu cerca de 5 milhões de euros pelo zagueiro, a serem pagas de forma parcelada. O Galatasaray não tem interesse no empréstimo e por isso vem recusando todas as investidas que chegam com esse formato. Por isso, o Vasco teve que se reinventar para tentar destravar a negociação com os turcos, que aceitaram o diálogo, acharam válida a oferta e ela está na mesa, mas pelo que eu conversei com colegas da imprensa turca, o martelo ainda não foi batido oficialmente, até porque o Spartak da Rússia já tinha o interesse no zagueiro e vinha conversando também com o próprio Galatasaray na possibilidade de oferecer
algo na casa dos 6 milhões de euros para sua contratação. Portanto, a situação está nesse pé, mas o Vasco segue confiante no aceite dos turcos, que, como eu disse, jogam duro para tentar reaver uma quantia próxima que pagaram quando trouxeram o jogador em fevereiro desse ano, pelo valor de 8 milhões de euros. E por lá, ele quase não jogou. Foram mais ou menos 8 jogos, tanto que a torcida turca está doida para que o clube se desfaça o quanto antes aí do jogador. Portanto, nesta quinta, amanhã, deveremos aí ter um posicionamento oficial do Galatasaray sobre esta questão, se aceita ou não a nova oferta do Vasco. Digamos que a situação está caminhando de forma positiva, mas como tem concorrência e o próprio clube turco vem sendo muito exigente, não dá para comemorar antes da hora. Mas eles reconhecem que vão perder dinheiro mesmo, já admitem aí que quem chegar entre 5 a 7 milhões de euros pelo jogador, o negócio tem tudo para acontecer. É o famoso leilão turco, né? Vamos aguardar, meus amigos. Eu acredito que com a saída do João Victor, o Vasco tem que buscar não apenas um zagueiro, 2 zagueiros. Com ele, já era para trazer. Sem ele, então, vira meio que obrigação, né? O Vasco hoje tem apenas o Maurício Lemos, o Lucas Freitas como opções próximas, e o Luiz Gustavo está na seleção sub-20. E o Lucas Oliveira eu nem conto, porque foi mais uma avaliação errada da diretoria. E é preocupante porque o Vasco começa a perder jogadores no momento crítico, né? No momento que tem que contratar logo, às vésperas de jogos importantes, como o próprio Brasileirão, onde está na zona de rebaixamento, e a Copa do Brasil. E a gente sabe que quando esses caras chegam, levam um tempinho a se adaptar. Só para ter ideia, no jogo de domingo, periga o Vasco ter um improvisado Hugo Moura como zagueiro para duelar contra o Neymar. E isso com o Vasco precisando buscar os 3 pontos. Complicado demais. E caso isso aconteça, o Jair tem tudo para voltar ao meio-campo e fazer ali a dupla com o Tietê. E tome falta de planejamento do Vasco, né? Não aprendem mesmo com os erros ano após ano e por isso são obrigados a mais uma vez recalcular a rota. Bom, antes da gente fechar, dizer que o Vasco espera oficializar até sexta-feira o acordo com o Rennes pelo Andrés Gomes. Alguns detalhes ficaram pendentes após aquele acerto verbal e esses dias os clubes tiveram que ajustar alguns termos e alinhar algumas questões burocráticas pertinentes ao contrato do empréstimo do jogador que está na Colômbia, apenas esperando o ok do Rennes para embarcar aí para o Brasil e assim assinar com o Vasco e ser anunciado. O próprio dirigente do Rennes ontem já tinha me confidenciado, eu falei aqui no vídeo anterior, estava quase tudo ok, realmente faltavam aí esses ajustes finais que estavam para ser sacramentados. E outra coisa, é importante que ele chegue logo, porque para que esses novos atletas sejam inscritos na próxima fase da Copa do Brasil, precisam ser registrados até dia 26 de agosto, a data que antecede a partida contra o Botafogo, já que o artigo 6 do regulamento da Copa do Brasil prevê que um novo jogador contratado pode atuar pela competição um dia após a publicação do seu vínculo sair no BID. No entanto, essa inscrição deve ser feita antes do início de cada fase da competição. E o Vasco joga no dia 27, como eu falei, contra o Botafogo. Bom, meus amigos, é isso. Encerro meu expediente de hoje, mas sigo apurando com detalhes e observando aí atentamente o mercado cruz-maltino, que precisa se reforçar o quanto antes, já que perdeu muito tempo e acredito que ainda vão chegar mais peças, além de um zagueiro e um atacante. Eu deixo agora esse espaço para vocês comentarem o que acharam dessa venda do João Victor, da sua saída do Vasco e a possibilidade do clube trazer o colombiano Carlos Cuesta como seu real substituto. Então, comente, participe e vamos interagir. Tô indo, até a próxima!